Paulinha, conta para nós qual que é a hashtag do programa de hoje? Bom dia, Paulo. Olha, nesse país muito organizado, onde as coisas acontecem como a gente prevê, a gente vai ter uma tag democrática, porque a gente quer que todo mundo mesmo participe. Se você ficou estudando muito, rachou a cuca aí para fazer o Enem na data certa, você vai poder participar. Caramba. E se você ficou apostando na sorte, de um cancelamento, de um quem sabe o que é que vai acontecer, também pode participar, porque a tag de hoje aqui do Morning Show já está no Twitter e é hashtag Enem me preparei. Não, sensacional essa hashtag. Trocadilho, né? Ruim é trocadilho maravilhoso. Bom. Adriles, Paulinha, Vini, a nossa produção hoje bateu recorde. Muito bem, pois gente, vamos lá. Nosso produtor é um poeta. É um poeta, maravilhoso. Hoje foi perfeito. Você gostou, Adriles, da hashtag? Isso é um poema, concreto. Ah, maravilhoso. Nosso né? produtor Ricardo Arcon, Enem me preparei. Não. Trocadilho bom é trocadilho ruim. Não, genial. Eu nunca vi, Paulinha, sério, eu nunca vi uma hashtag dessa. Isso é brilhante. Olha, esse programa tem todo um departamento. Vocês acham que é só Ricardo Arcon? São mais de 120 pessoas debatendo durante toda a manhã. É o nosso departamento estruturado de hashtags avançados. A gente tem um exército de chineses que trabalham pra gente. Não, maravilhoso. Vini, o que você achou dessa hashtag? Vamos começar o programa hoje bem, hein? Olha, Paulo, ele quando acorda inspirado é difícil superar, viu? É porque ele tem um poeta ao lado dele que trabalha junto com ele. Muito bem, senhores. Vamos que vamos, então. Bora, produção, então. Pessoal, nosso primeiro assunto no programa nesta manhã de quinta-feira é exatamente esse adiamento do Enem por 2 meses, né, do Exame Nacional do Ensino Médio. Ontem, em nota, o INEP, que é o instituto responsável pela prova, atribuiu a decisão a demandas da sociedade e a manifestações do Poder Legislativo em função do impacto da pandemia do Covid-19. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais afirmou que as datas serão adiadas de 30 a 60 dias em relação ao que foi previsto nos editais e que uma enquete direcionada aos inscritos será realizada em junho para definir o novo período. Vamos a Brasília, então. Como é que o ministro Abraham Weintraub se posicionou ao longo dessas discussões? Meu querido Zé Maria Trindade, já estou vendo você aqui na tela, o homem do bifão. Fala, Zé Maria! E aí, bom dia! Jornalista raiz, né? Olha, ô Paulo, eu conversei com o ministro Weintraub antes dessa decisão. E ele dizia o seguinte, que não iria mudar porque, no entendimento do INEP e dele, os estudantes já haviam se preparado, eles têm acesso exatamente aos estudos através da internet e que não havia necessidade até aquele momento. E aí começou um grande debate no Congresso Nacional e disputa política. Os deputados e senadores decidiram, então, enfrentar o ministro Weintraub mais uma vez e aprovaram, primeiro no Senado e depois estava na pauta da Câmara dos Deputados, uma lei mudando a data do Enem. Olha, este é um teste muito importante, um dos maiores do mundo, só perde para um teste na China, porque lá na China também tudo é maior, tudo é muito grande, né? É importante porque traduz ali vidas de pessoas. Através do Enem se define a entrada em faculdades importantes do país, e usado até em Portugal, também bolsa integral para formação, enfim, é muito importante. Agora é o seguinte, quer ver o Congresso Nacional tremer, é só dizer, eu vou demitir os seus indicados. E foi o que fez o ministro Weintraub lá atrás, demitiu lá indicados do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e aí ganhou o ódio eterno dele. E também ele está ali resistente à entrada do Centrão no seu ministério. Ganhou o ódio permanente ali de líderes no Congresso Nacional. E, diante disso, o Congresso Nacional, que tem assuntos muito mais importantes a serem decididos nestas reuniões remotas, né, encontrou ali um entendimento geral de mudar a data do Enem. E aí o presidente da Câmara ligou para o presidente Bolsonaro e disse, olha, o senhor vai perder. E perderia. Seria uma derrota no plenário da Câmara e do Senado. Aí antecipou e adiou, decidiu adiar mesmo o Enem e agora é refazer os prazos, e é bom que faça logo, né? Para que as pessoas tenham horizonte e possam se preparar para a data D. Isso é muito importante para pessoas que estão aí pretendendo colocar um sentido na sua vida.
Perfeito, Zé. E ó, tô vendo aqui na tela já, Denis Russo. Bom dia, Denis. Eu já passo a palavra para você, tá? Vamos só passar para o Vini agora para a gente comentar um pouquinho aí toda essa repercussão em relação a esse adiamento do Enem. Vini, você tem mais informações para nós? Tenho sim, Paulo. Vamos lá, algumas reações aí deste adiamento do Enem. O Zé Maria falava aí acerca dessa resistência do ministro da Educação, Abraham Weintraub, de não adiar ou não cancelar o Enem, mas ele acabou se rendendo depois já de um encaminhamento no Congresso, de uma aprovação no Senado, e antes mesmo da votação na Câmara, ele acabou se antecipando. E ontem aqui, durante o programa, durante o Morning Show, enquanto rolava aqui o nosso ao vivo, ele tuitou o seguinte, Paulo: diante dos recentes acontecimentos no Congresso e conversando com líderes do centro, sugiro que o Enem seja adiado de 30 a 60 dias. Peço que escutem os mais de 4 milhões de estudantes já inscritos para a escolha da nova data de aplicação do exame. Foi essa primeira manifestação aí confirmando este adiamento por parte do ministro da Educação, Abraham Weintraub. O presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia, também se manifestou pelo Twitter e disse o seguinte: o adiamento do Enem é uma vitória da mobilização da comunidade da educação, principalmente estudantes e professores da rede pública. Agora teremos mais tempo para reduzir as enormes desigualdades no ensino trazidas pela pandemia. E o senador Randolph Rodrigues, que é o líder da oposição no Senado e participou desta aprovação, portanto, no Senado, também comemorou. Pelo Twitter ele disse: vitória dos estudantes. Depois de muita mobilização, pressão e uma derrota histórica no Senado, Bolsonaro teve que ceder, mas não vamos parar. Queremos a aprovação do projeto que adia o Enem até o final da calamidade e que seja automático em outras situações similares. E olha, Paulo, quando o Randolph fala em votação histórica, ele tem razão, até porque apenas um senador foi contrário a este adiamento, este senador, o filho do presidente Jair Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro. E o irmão do ministro Abraham Weintraub, o Arthur Weintraub, que também é assessor do presidente Jair Bolsonaro, resolveu lacrar no Twitter, Paulo. Olha só a piadinha que ele fez. Ele diz o seguinte: esquerda, estudantes não têm internet e não podem estudar para o Enem. Esquerda também, estudantes se mobilizaram e com articulação pelo país adiaram o Enem. Aí ele pergunta: os estudantes têm o poder de se articular pelo país usando a internet, mas não podem usar a internet para estudar para o Enem? Foi o questionamento aí do Arthur, que foi retuitado pelo seu irmão, o ministro Abraham Weintraub. E aí, Paulo, nós temos também a manifestação de entidades estudantis importantes, no caso a UNE e a UBS, que assinaram uma nota conjunta e disseram o seguinte: a votação no Senado e o recuo do MEC e do INEP com o anúncio oficial do adiamento das datas representam grandes vitórias, fruto dessa intensa pressão dos estudantes e mais uma derrota para Bolsonaro e Weintraub, reforçando a incapacidade desse governo de tratar a educação. Hoje, a UBS e a UNE comemoram essa vitória de todos os estudantes e seguem na luta e atentas. E aí, só para jogar para o debate aí entre vocês e trazer mais elementos para essa discussão, eu quero trazer 2 trechinhos de 2 artigos hoje publicados na Folha e no Estadão. No Estadão foi da Priscila Cruz, que é do Todos pela Educação. Ela diz o seguinte: o enredo que envolve o adiamento do Enem apresenta elementos característicos desse governo. A constante disputa com aqueles que consideram inimigos, a gestão pautada por escolhas ideológicas e a completa falta de capacidade técnica para colocar em prática políticas bem desenhadas e implementadas. De certa forma, os 2 primeiros constituem o diversionismo para esconder o terceiro, mas também são a expressão mais forte dos propósitos das lideranças atuais dessa gestão. E para finalizar, o Alexandre Schneider, que foi ex-secretário municipal de Educação aqui em São Paulo, escreveu um artigo para a Folha e ele disse o seguinte: em tempos normais, os estudantes das escolas públicas já disputam as vagas nas universidades em condições mais adversas que seus colegas de escolas privadas. A pandemia e seus desdobramentos já estão ampliando o fosso entre eles. É uma violência
submeter adolescentes a um momento tão decisivo de suas vidas sem o devido preparo emocional e de aprendizado. Paulo. Muito bem. Olha, eu queria agora dar o nosso bom dia mesmo para o nosso convidado Denis Russo. Bom dia, Denis. E olha, já vamos começar falando o seguinte, eu já imagino que você desde sempre defendeu esse adiamento, né? Bom dia para você, a palavra está contigo. Bom dia, desde sempre não, né? Desde que ele se tornou inevitável, porque tem uma pandemia, não sei se vocês notaram, né? O adiamento era a única coisa que podia ser feito, é o que está sendo feito no mundo inteiro. França adiou, Espanha adiou, Itália adiou, Estados Unidos dá todos os indícios de que vai adiar, todo mundo que tem provas semelhantes estão adiando. No caso do Brasil é mais grave, porque tem uma desigualdade muito grande. Qualquer pessoa que se diga a favor de meritocracia não pode ser a favor de uma prova que define as vagas nas universidades, que dê condições diferentes para os estudantes. O adiamento é uma pena, é uma tragédia. Seria melhor se a gente não precisasse adiar. Talvez a gente não precisasse ter adiado se a gente tivesse o Ministério da Educação. Infelizmente não temos. Os Estados Unidos, por exemplo, que não é um país comunista, eles separaram do orçamento trilhões de dólares para combater os efeitos da pandemia. O Brasil não está fazendo isso. Durante a pandemia, o Brasil está querendo economizar mais dinheiro, cortar gastos públicos. Talvez o Brasil pudesse ter tido um programa para melhorar o acesso à internet, para dar condições de estudar para a sua população mais carente. Não fez isso. A gente não tem ministro da Educação porque o Estado brasileiro desperdiça mais de 30 mil reais por mês para pagar o salário de uma pessoa que fica o dia inteiro postando no Twitter. Um sujeito que não conseguiu nem levar para o Congresso os projetos que ele próprio propõe. O Weintraub, ele perdeu 1 bilhão de reais que tinham sido reapropriados. A gente tinha que celebrar, foram reapropriados pela Operação Lava Jato, 1 bilhão foram destinados para a educação. O Ministério perdeu esse dinheiro porque não fez nenhum projeto, porque o nosso ministro estava ocupado demais tweetando, que é o que ele faz o dia inteiro. Adiar é a única coisa, é uma tragédia, é uma pena, era a única solução possível, a não ser que você não acredite em meritocracia, que você ache que quem é mais rico tenha mais direito à vaga na universidade, e daí é difícil de discutir. Muito bem, vamos ouvir então agora o Adriles. Adriles, contigo. Eu sou obrigado a concordar com a primeira parte da fala do Denis. De fato, eu acho que a decisão era de alguma forma imprescindível, no sentido de que, tudo bem, todo mundo tem acesso à internet, mas os alunos mais pobres realmente não têm, às vezes, sequer condições em lugares insalubres ou privacidade suficiente para o estudo, não tem um acesso a uma internet, uma banda larga mais eficiente, para ter acesso à informação, para ter acesso aos dados dos estudos de cada estado. Eu acho que o adiamento seria, de alguma forma, inexorável. O que o Arthur Weintraub simplesmente fez foi querer exatamente comungar essa decisão com os próprios alunos, com os 4 milhões de alunos. Isso não foi feito porque aqueles que se dizem representantes dos alunos acham que têm mais poder de decisão que os alunos, né? Aquela coisa, lugar de fala, é o negro que fala por todos os negros e a UNE e a UBS que falam por todos os estudantes. Isso não é verdade, isso é uma dicotomia esquizofrênica em que alguns elementos e entes políticos querem falar por todos. Agora, eu queria salientar um ponto da fala do Zé Maria, que ele tem toda a razão. Essa é uma competência do INEP, essa deveria ser uma decisão técnica. Isso vai mais, outra vez, na linha da tentativa absolutamente covarde do Legislativo de transformar todo o governo e o Ministério da Educação também numa espécie de majestade britânica, ou seja, reina, mas não governa. O próprio ministro Weintraub, essa incisiva vingancinha do Congresso tem uma razão, porque o Weintraub demitiu apaniguados do Congresso, do Senado, dos deputados. O Centrão quer o FNDE, que é um órgão que reúne bilhões de recursos para a educação. O que o Weintraub não quer fazer é exatamente conluio, não quer fazer é tomar lá da cá. E aí é um ministro emparedado pelas suas virtudes. É um homem que queria escutar os próprios estudantes, não pôde, porque as representações dos estudantes são, na verdade, as verdadeiras ditadurinhas
que falam pelos estudantes, que sempre são mudos. E o Arthur Weintraub tem toda a razão. Se todas essas entidades de estudantes promovessem entre os estudantes uma melhor a qualidade de estudo, em vez de ficar promovendo propagandas políticas, a gente estava nos melhores lugares do PISA. E não é. A gente é um dos últimos, exatamente por essa politização boba, mesquinha, tacanha da educação, em vez de investir em educação, como é o caso do Arthur Weintraub, tenta fazer, mas o Congresso tem cerceado ele o tempo todo nesse sentido. Muito bem, olha, antes de passar a palavra para o Zé Maria, eu queria insistir em 30 segundos para cada um, Adriles e Denis, em 2 perguntas, uma para cada um. Perfeito. Vamos começar pelo Denis. Denis, se realmente esse adiamento... Pode começar com a Adriles, fique à vontade, pode começar dessa vez. Porque também esse hábito de sempre começar comigo para ele ter a última palavra não é muito justo. Não, são perguntas diferentes, Denis. Pode desarmar, fica tranquilo que Denis, comigo... fica desarmado, eu Denis, gosto de você. Eu sou um democrata, eu não sou um farsante, não. Você pode ficar absolutamente tranquilo. São perguntas absolutamente diferentes, tá? Mas vou insistir com você exatamente para primar pela democracia. Tá bom. Denis, se forem 60 dias de adiamento, as provas do Enem elas seriam em janeiro e as aprovações seriam em março e abril. Ou seja, há uma consequência também do adiamento desses vestibulares, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Como é que você enxerga isso? Não é só isso, hein, Paulo? O problema é mais grave do que você está apontando. Porque, assim, a gente está vendo que certos países estão voltando à normalidade, né? A gente vai falar da Nova Zelândia hoje aqui ainda. O Brasil não. Infelizmente, a gente não está conseguindo lidar com a pandemia. Então, talvez o adiamento não seja de 2 meses. A gente viu isso acontecer com a postura anticientífica de certos países africanos na pandemia da AIDS. Os países que negaram a ciência e que tiraram da cabeça de líderes autoritários, os líderes acham que eles inventam os remédios para as pessoas tomarem. São os países que mais sofreram na economia e que mais demoraram para voltar à normalidade. Então talvez o problema seja mais grave ainda. Eu acho super preocupante, eu fico apavorado com o fato de que, infelizmente, a gente não tem um governo. A gente tem um grupo de pessoas fazendo guerra ideológica, pensando em campanha eleitoral, e que não está lidando com os problemas. Se a gente lidasse com os problemas, talvez a gente estivesse reabrindo as escolas hoje, como a Nova Zelândia está. Infelizmente a gente não lida com as coisas, a gente finge que não existe e fala assim, segue a vida, tá tudo certo, vamos fazer o Enem, vamos todo mundo pra rua. E daí a gente vai ter uma crise econômica que vai destruir esse país. Vamos lá. Ok, Adriles, eu queria ressaltar com você o seguinte, essa é a segunda vez na história do Brasil que essa prova é adiada. Sim. Em 2009, no governo Lula, ela foi adiada porque foi roubada. E aí a pergunta que eu queria te fazer é o seguinte... como é que você avalia... só para desculpa interromper, mas Denis, já que você isso sempre não é acompanhando, democracia, Denis. Eu ouvi você me ano passado escute. teve um monte de Não dá para se fazer uma democracia, prova, né, não dá para se fazer um debate se gestão. você não tem educação. Tem educação em primeiro lugar. Nós estamos aqui comandando o debate. Eu ouvi você, agora você escuta a minha pergunta que eu vou fazer ao Adriles. Senão a situação aqui fica complicada, né, meu amigo? Então, aguenta aí. Você vai falar muito no programa de hoje. Tava só complementando que faltou uma informação na sua fala. Eu sei. Como interromper pergunta não, Bom, Denis. vamos lá, não. vamos lá. Eu não ia interromper, não, eu tô complementando. Eu queria só fazer uma conversa. pergunta ao Que Adriles, pariu. no seguinte sentido. Adriles, os institutos, os sindicatos aqui das universidades têm defendido que a prova desse ano seja uma prova mais leve, que possa ser corrigida em apenas um dia para facilitar e acelerar esse processo. Você concorda ou discorda com isso? Discordo. Eu acho que você não tem que adiar a formação intelectual de um aluno por causa de uma pandemia. A pandemia está isolando as pessoas, não os intelectos. Se há a possibilidade e já há a concretude de um adiamento, as pessoas vão ter possibilidade de estudar dadas as devidas condições. Claro que não em condições iguais, como supõe a utopia da meritocracia, mas é absolutamente, enfim, inócuo você estabelecer uma redução do conteúdo de um Enem. Eu acho que a gente tem que preparar alunos para o melhor, para incentivar o estudo para o melhor dos seus estudos, para o melhor do seu intelecto, para o melhor da formação. Essa coisa de limitar uma prova para limitar o intelecto de pessoas é simplesmente jogar contra a educação. A educação tem que formar as melhores pessoas sempre. Perfeito. E vamos finalizar esse assunto então com ele, o jornalista raiz. Fala, Zé Maria.
Pois é. Olha, Paulo, a história é a seguinte, é natural que se faça qualquer adiamento diante de uma situação assim. O que não é natural é o Congresso Nacional se posicionar de uma forma tão rápida diante de um assunto que tinha que ser decidido mesmo lá no INEP, talvez pelo ministro, mas o INEP tecnicamente poderia fazer esse tipo de assunto. O Congresso não votou nem mesmo o adiamento das eleições. As eleições serão adiadas, né? Mas o Congresso não decidiu sobre esse assunto. A história é a seguinte, a pandemia chegou e adiou várias coisas importantes. Meu filho se formou agora dentro de um carro, colou grau dentro de um carro, quer dizer, várias coisas foram adiadas. Inclusive casamentos, alguns para bem, outros para mal, mas enfim, o casamento foi adiado, não consegue adiar, e até houve antecipação, foi de mortes pelo país. Então a pandemia mudou tudo. Natural o adiamento, tecnicamente, né? E o que é estranho é o Congresso se antecipar a um assunto assim.